Pessoal, tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem, Viviane, Bruna, Vanessa, Vani, Cláudia, Yuna, todo mundo que está aqui. Sejam todos bem-vindos, né? Terça-feira, 7 horas, né? 7h02. E vamos dar início à nossa aula, né? De Educação Corporativa Social. Tá dando para vocês me ouvirem perfeitamente? Sim. Então, Sim, tá tranquilo. Tá, então tá bom. Pessoal, meu nome é Roberta, né? Eu vou ser a professora de vocês. Nós vamos estar juntos aí durante 3 módulos não, são 3 encontros que a gente vai estar junto. E a gente vai estar falando, né, sobre a educação corporativa, social corporativa. Eu espero que seja um momento agradável para todos nós. Especificamente é um tema que eu gosto muito, por quê? Porque fala da questão da gestão de pessoas, e eu gosto muito de lidar com pessoas, né? Sou formada em administração, trabalho com consultoria empresarial, né? No ramo de conflitos e tudo mais, e também sou terapeuta. Então, é um ramo que eu gosto muito, porque eu amo trabalhar com pessoas, amo lidar com pessoas e assim por diante. Então, assim, eu espero que seja bem legal. Todos os nossos conteúdos, todo o material que eu trouxer aqui para vocês, porque eu programo os slides, né? Tudo isso está constando na apostila de vocês. Vocês receberam uma apostila em PDF da escola. Então, tá tudo lá. Às vezes, eu gosto muito de ressaltar isso. Pode ser que alguém fale assim, professora, mas isso que estava no slide não encontrei na apostila. O título, o tema, você vai encontrar na apostila. Mas pode ser que uma coisa ou outra eu trouxe de algum livro, porque a gente está falando de âmbito organizacional corporativo, então posso ter trago de algum livro da administração ou algum site, tá? Mas está tudo na apostila de vocês. Se vocês quiserem participar da aula, eu vou ficar muito feliz de vocês participarem. Então, pode participar, mesmo que eu vou compartilhar a tela com vocês, aí vocês não vão estar vendo meu rostinho aqui, mas vocês podem estar chamando, interrompendo e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode dar início ao compartilhamento? Tá? Então tá, gente. Eu vou compartilhar com vocês. A Bruna falou que joinha. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Para a gente dar início à nossa aula. Bora lá. Viviane também falou joinha. Bora lá. Educação social e corporativa. Lá na apostila de vocês, está falando inicialmente sobre liderança. Quando se fala sobre educação social e corporativa, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do mundo corporativo, o âmbito organizacional. Então, qual que é o intuito dessa disciplina? Qual é o intuito desses nossos 3 encontros? Que hoje esse está sendo o primeiro encontro. É que vocês tenham um embasamento, que vocês entendam o que é uma liderança, os tipos de liderança, tudo aquilo que envolve o mundo corporativo, a questão da motivação e assim por diante, tá bom? As minhas aulas, a minha metodologia, a minha forma de explicar, eu gosto muito de dar exemplo. Então, eu sempre dou exemplo do dia a dia, ou algo voltado ao âmbito familiar, ou algo voltando para o âmbito organizacional. Por quê? Porque nós estamos falando de um curso técnico, né? Então, eu preciso fazer com que vocês assimilem esse conteúdo. O meu intuito aqui, gente, por favor, pelo amor de Deus, não é que vocês decorem. Eu não quero que vocês decorem o que é liderança, porque a decoreba daqui a um mês, no máximo, e tem pessoas que amanhã ou depois da manhã já não está nem lembrando o que decorou. Então, por que eu gosto sempre de trazer o exemplo? Porque o exemplo, toda vez que se eu falar de liderança, eu vou dar início aqui falando sobre liderança, e eu venho e coloco e pauto um exemplo, seja no âmbito familiar, organizacional, nosso âmbito social, se eu dou um exemplo, toda vez que vocês forem pegar aquele tema, logo vocês vão remeter, uma vez uma professora, a professora Roberta deu esse exemplo, então eu consigo assimilar esse conteúdo. Vamos lá, liderança. Quando a gente fala de liderança, eu particularmente não consigo falar de liderança inicialmente sem falar da autoliderança.
Por quê? O que é um líder? O líder nada mais é que alguém que vai nos direcionar rumo a um objetivo. Se você ainda é um técnico de enfermagem, você como técnico de química, você tem aí uma função de liderança, um cargo de liderança dentro da empresa, qual que é a função de vocês como líder? É fazer com que a equipe que vocês estão liderando cheguem a um objetivo final. Juntos, abracem um objetivo comum para chegar a um objetivo final. Esse é o intuito do líder. Esse é o objetivo do líder. É fazer com que a equipe abrace a causa, a missão da empresa, a missão da organização, a visão da organização e faz com que todos trilhem aquele caminho, queiram trilhar aquele caminho. Então, como que eu vou fazer com que alguém olhe para mim? Imagina vocês, eu estou falando de mim, Roberta, mas sempre que eu falar de mim, Roberta, eu quero que vocês despertem isso para vocês, particularmente, para o autoconhecimento de vocês. Como que eu, Roberta, vou liderar alguém para executar alguma atividade, para cumprir uma determinada missão, se nem eu mesma, que sou a líder, estou abraçando e dando espaço para o cumprimento? Então, eu não sou líder, porque o líder é alguém que a gente olha e fala assim, nossa, poxa, que caramba, olha aquela pessoa lá, olha aquela mulher, olha aquele homem, que legal, ele é meu líder. Mas ele não fica só mandando, ele não fica só colocando metas, traçando objetivo para nós. Ele caminha junto com nós. O líder é esse, é aquele que caminha com a gente, é aquele que deixa um reflexo para a gente. Nós, como pais, por exemplo, eu sou mãe, eu vi que a Viviane está com uma fotinha de uma criança, vários de vocês aí são mães, são pais. Então, o que o nosso filho faz? O nosso filho nada mais é que ele faz aquilo que nós fazemos. Não adianta eu querer educar só em falar. É lógico que a gente fala. Seu áudio está ligado. É lógico que a gente fala, como pai, a gente fala. Porém, o que acontece? Nada mais educador do que o exemplo. Então, o que seu filho faz? Ele olha, o seu filho está te observando 24 horas. O seu jeito, seus trejeitos, sobre suas habilidades, suas competências, o seu jeito de falar, o seu jeito de comunicar, o seu jeito de lidar com as frustrações da vida. E aí, o que ele faz? Ele vai imitar tudo aquilo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma criança, que ela tem que ser programada a ser um ser humano melhor. E como que você programa com um ser humano melhor? Dando exemplo, que ele vai seguir os passos. É alguém que você admira. E por que a gente tem que falar de autoliderança? Como que eu vou liderar alguém se nem eu mesmo lidero? Vamos lá, no exemplo dos filhos. Como que eu vou falar para o meu filho assim, meu filho, é feio sentir raiva? Não, todo mundo sente raiva. Todo mundo, às vezes, dá vontade de forcar, todo mundo, às vezes, dá vontade de sair correndo, todo mundo se decepciona, todo mundo fica triste, todo mundo fica cabisbaixo. Não é feio, porque isso são sentimentos, são emoções do ser humano. Não tem como eu apagar, sufocar a emoção do ser humano. Então, eu não posso falar para o meu filho. O que eu tenho que falar para o meu filho é: eu sinto raiva, mas nem por isso eu deixo ser movido pela raiva. Eu sinto um odinho, às vezes eu vejo a pessoa, dependendo da situação, quem nunca? Você até imagina jogando a pessoa na parede. A gente imagina que a gente não é perfeito. Mas eu não faço aquilo que eu imagino. Eu não alimento. Eu não ajo de acordo com as minhas emoções. Então, por quê? Por que eu tenho que ser um exemplo na liderança? Por que eu tenho que saber me autoliderar? Porque eu preciso saber organizar aquilo dentro de mim. Eu preciso organizar as minhas metas. Levando em consideração aqui para vocês que a gente está falando de âmbito organizacional e corporativo. Como que eu falo para os meus funcionários assim, gente? Olha, nosso horário de entrada é às 9 da manhã, ou vamos supor, 7 horas. Nosso horário de entrada é às 7 da manhã.
Você, como uma técnica de enfermagem, por exemplo, um técnico de química. Olha, nós vamos trabalhar das 7 às 7, das 7 da manhã às 7 da noite, então nosso horário é às 7. Ok, gente, não pode ter atraso, porque o departamento de RH do hospital ou da indústria, no caso do químico, eles estão na nossa cola e assim por diante. Mas você chega às 7h10. É lógico, gente, vez ou outra, quem nunca atrasa? Todo mundo. Mas constantemente, aí não tem como você ser reflexo. Não tem como você cobrar algo dos seus liderados se você não dá exemplo. Por isso que a gente, primeiro, quando você toma um cargo de líder dentro do mundo corporativo, você tem que saber se autoliderar. Porque o líder nada mais é alguém que vai direcionar. E eu direciono alguém pelo exemplo. As pessoas têm que ver em mim um verdadeiro exemplo para querer seguir os meus passos. Aqui eu trouxe para vocês uma definição de Xavenato. Ele é o pai da administração. E ele fala aqui, o que é liderança? Vamos lá, gente, eu vou ler na questão teórica. Liderança é um fenômeno tipicamente social. Então, o que é um fenômeno tipicamente social? Vamos lá. Eu só consigo exercer liderança dentro de um meio, onde existem pessoas, dentro de um círculo social. Então, é um fenômeno tipicamente social que ocorre exclusivamente em grupos sociais, foi o que eu acabei de falar. Podemos defini-la como uma influência interpessoal, exercida numa dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Se eu pedir para vocês, alguém conseguiu decorar tudo isso que Xavenato falou? Não. Nós vamos ignorar, menosprezar as falas e os estudos de Xavenato só se nós formos doidos, porque ele é o pai da administração, ele é o cara da administração. Tudo que a gente sabe sobre administração, ele é a referência maior. Existem outros teóricos? Existem, mas ele é a referência maior da questão da administração. Então, eu não vou jamais menosprezar Xavenato. Mas isso que eu li agora, nem eu, se eu tiver que lembrar, eu não lembro. Vocês também não. Por isso que eu gosto de explicar, dando exemplo. Quando fala aqui, ó, podemos defini-la como uma influência interpessoal, então eu vou influenciar alguém. Como que eu influencio alguém? Dando exemplo. Alguém tem que olhar para mim e falar, eu quero ser como aquele fulano. Assim como nossos filhos, através do nosso exemplo, olha para nós e fala, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser como a minha mãe. Então, um líder, ele também tem uma influência interpessoal no mundo corporativo. Porque os seus subordinados, eles têm que olhar para você e falar, eu quero ser como a Viviane. Olha lá, ela é pontual. Olha lá, Viviane, ela abraça a causa, ela tem empatia com os demais, ela sempre está buscando soluções, ela sempre está ouvindo os nossos questionamentos, acolhendo, analisando e pautando aquilo que vale e o que não vale. Ela sempre está dando feedback para nós. Ela é uma pessoa íntegra, ela não é uma pessoa que puxa o nosso tapete. Então, o líder, ele tem que ter uma influência, e eu só consigo ter influência através do eco. O que é o eco? O meu comportamento ele tem que ecoar por onde eu passar. Aqui eu trouxe para vocês a teoria de Maslow. O que a teoria de Maslow fala? Ela fala sobre as necessidades básicas que o ser humano tem. Porque todos nós temos necessidades. Eu tenho a minha necessidade, vocês têm a necessidade de vocês. Todos nós nos encaixamos nessa teoria de Maslow aqui, nessa pirâmide. Aí vamos lá começar com a base da pirâmide. Fala sobre as necessidades básicas, que é a segurança e a fisiológicas. A fisiológicas, alimento. O que é alimento? Todos nós precisamos alimentar, porque senão a gente morre. O nosso corpo precisa de nutrientes para sobreviver. Então, isso é uma necessidade básica. Roupa. Nós precisamos de roupa, de vestimenta. Não dá para a gente andar pelado. Repouso. O corpo, ele precisa de descanso. Ele não funciona 24 horas. Moradia. Nós precisamos ter um lugar para morar. Isso está até na Constituição. Todos nós temos direito à moradia. Por que, Roberta? Por que, professora, você está falando da teoria de Maslow?
Porque se por exemplo, hoje, às 7h17, estou aqui dando aula para vocês, por mais que eu goste da comunicação, por mais que eu ame essa matéria particularmente, eu dou essa matéria, porém, em troca de quê? De um recurso financeiro. Para quê? Para sanar uma necessidade minha, que são essas necessidades da pirâmide. Se eu estou dando aula hoje, é porque eu tenho necessidades de alimentação, de vestimenta. Depois que eu der aula, que eu acabar às 10 horas, eu vou ter um descanso, eu tenho a minha casa, tenho que suprir as necessidades da casa. Então, isso é uma necessidade básica. Necessidade básica também tem a segurança. Só um momento. Na segurança do corpo. É uma teoria, dentro da teoria de Maslow, todos nós queremos ter uma segurança no corpo. Como assim, professora? Você lá no local de trabalho. Se você, porventura, você que é enfermeiro, vamos lá citar o exemplo do enfermeiro. Se você tem que participar de uma cirurgia, aí o hospital fala assim para você, olha, gente, tem essa cirurgia aqui, tem esse parto, ou tem essa cirurgia, porém nós não temos luvas. Nós não temos nenhum equipamento de segurança, nenhum EPI. Você vai fazer essa cirurgia? E o risco que você vai correr? A não ser casos e casos. Vamos supor que você está, Deus o livre, aconteceu uma tragédia e você está vendo lá, a pessoa está quase morrendo. Você não vai deixar de salvar a vida da pessoa porque você não está com uma luva. Mas eu estou falando na questão corporativa. Você precisa ter essa segurança. Do emprego, nós também queremos ter uma segurança. Essa segurança do emprego aqui, gente, não é questão de estar empregado, que hoje em dia ninguém entra numa empresa. Antigamente, lá na época dos nossos pais, tinha aquela questão, eles entravam e eles aposentavam naquela empresa e pronto. Trabalhavam lá 30, 40 anos se deixar. Hoje não. Como nós o tempo todo nós estamos buscando melhoria, então o fato, a gente sempre está em quê? Em evolução. Então, hoje em dia não existe mais essa questão, então eu entrei no emprego, eu vou aposentar nele e morrer lá. Não. A gente passa por vários empregos. Porque desde que a gente estiver fazendo um upgrade na carreira. De recursos da moralidade. Quando a gente tem essas necessidades básicas de recursos da moralidade, o que é esse recursos da moralidade? Todos nós temos a nossa moral. O que é a nossa moral? Os meus princípios e os meus valores. Eu, Roberta, eu tenho bem definido quais são meus princípios e quais são meus valores. E eu não abro mão deles. Eu não abro mão deles. Então, você gostaria de trabalhar numa empresa onde você exerce uma religião, por exemplo? Por exemplo, eu sou cristã. Você gostaria, quem é cristão ou quem exerce outra religião? Eu não gostaria de trabalhar numa empresa onde eles perseguissem os cristãos. Isso não é defender os meus recursos. Moralidade. Onde eu ia ser sabotada, por causa de uma religião, ou por causa dos meus princípios. Onde eu ia ser perseguida. Da família. É uma necessidade de segurança. Por quê? Se nós estamos trabalhando, é porque a gente quer suprir necessidades da nossa família. Que aí entra as necessidades de saúde, entra nessa que aqui está falando, da casa, que é a propriedade, dos alimentos. Então, a gente faz pela família. Necessidades psicológicas entra a estima, o amor e relacionamento. No amor e relacionamento, amizade. Todos nós gostamos de fazer amizade. O ser humano, ele necessita, não é uma questão de carência. Lógico, tem casos que é carência. Mas ele não consegue viver isolado. Não tem como a gente viver isolado. Ainda mais falando do âmbito corporativo. Não tem como. Professor, então você está falando que no local de trabalho eu posso fazer... É local de fazer amizade? Gente, no local de trabalho você pode sim fazer amizade. Que eu já fiz grandes amizades nos locais por onde eu passei. Mas lá no local de trabalho não é o local que você tem que chegar no intuito de querer fazer amizade. Ela pode surgir naturalmente, mas não espere que lá tenha que ser um local onde você tem que fazer amizade. Por quê? Porque o local de trabalho, gente, basicamente, vamos ser maduro.
que o que a gente mais vê, o que a gente atende, são pessoas que não conseguem assimilar e sofrem muito com isso. Ai, fulano não gosta de mim no local de trabalho. Tá, ele não gosta do serviço que você presta ou ele não gosta de você pessoalmente? A não ser que ele está te perseguindo. Aí é outro caso. Mas se ele não gosta de mim pessoalmente, problema. Eu não estou no local de trabalho para fazer amizade. Eu estou lá para quê? Para que eu estou no local de trabalho? Eu estou vendendo as minhas habilidades, as minhas competências. Quem trabalha com CLT está vendendo as suas horas para que no final do mês, ou quando terminar o seu trabalho, prestar o seu serviço, ele seja retribuído com a monetização. É isso, gente. Família é uma necessidade psicológica. A gente é uma necessidade nossa. Os nossos maiores traumas, os nossos maiores medos, as nossas maiores frustrações vêm da família. Os nossos maiores traumas vêm da família. Na família é onde a gente mais cresce, porque também não tem nenhum lugar, não espere, por mais que eu sei que tem casos e casos que a família é tão conturbada que você é obrigado, pela questão da sua saúde mental, para preservar a sua saúde mental, se retirar. E eu concordo, que tem casos realmente que você tem que se retirar para manter uma saúde mental sadia. Mas na família é o lugar onde você é mais ferido, em contrapartida também é o lugar onde você mais cresce. Intimidade sexual. A não ser casos de quem faz celibato e assim, castidade, por exemplo, que eu respeito muito, mas se você, por exemplo, ter uma vida sexual ativa, é casado, por exemplo, ter uma vida sexual ativa, é uma necessidade do ser humano. A estima, a autoestima. Nós queremos ter uma autoestima elevada. Nós buscamos constantemente ter uma autoestima elevada. Por isso que hoje, até 2030, a ansiedade e a depressão vai ser a doença que mais vai matar no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão buscando fora, para sanar a sua autoestima, uma falsa felicidade, aquilo que tem que estar dentro. Porque a autoestima, a felicidade é algo que vem de dentro, independente da circunstância. Confiança. Nós queremos ter confiança. Quem quer viver uma vida desconfiado? Ninguém. Você vive uma vida desconfiada? Tem hora que a gente vive, gente. Mas a gente o tempo todo está lutando para não ficar naquela desconfiança o tempo todo. Respeito dos outros, respeito aos outros. Nós queremos ser respeitados no âmbito organizacional, mas nós também devemos respeitar o outro, porque somos pessoas diferentes, com características diferentes, culturas diferentes, personalidades diferentes. Então, nós temos que saber viver em comunhão. A última necessidade, que é a de autorrealização. Moralidade. Nós nos sentimos realizados, gente. Vamos lá para o âmbito organizacional. Quem não se sente realizado, sabendo, trabalhando em um local, por exemplo, numa empresa, numa indústria, no hospital, onde é respeitado os seus princípios e valores? Gente, a gente pode até não concordar, mas respeitar é um dever nosso. Criatividade. Nós, seres humanos, principalmente brasileiros, nós somos muito criativos. O brasileiro, gente, ele é muito criativo. Solução de problemas. Nós gostamos de solucionar problemas. Nós sempre gostamos de dar um pitaco para tentar resolver um problema. A ausência de preconceito. Quem quer trabalhar num local onde é coagido? Por exemplo, eu sou negra. Eu não gostaria de prestar um serviço para uma empresa onde eles iam me discriminar por causa da minha cor. Ou você gostaria de trabalhar num local, numa empresa, onde eles discriminavam porque você tem uma etnia ou porque você tem uma preferência? Ninguém gosta. A gente quer ser respeitado. A aceitação dos fatos. Aceitar os fatos. Nós temos que aprender a aceitar os fatos.
Tem uma frase que eu gosto muito. Quando o sofrimento bate na porta da gente, eu falo isso muito para meus pacientes, você tem que abrir. Qual que é o erro do ser humano? Vamos supor, o sofrimento está batendo na sua porta. Gente, sofrimento inevitável. Porque tem sofrimento que você não consegue evitar. Agora tem sofrimento que você consegue evitar. Se você pode evitar, pelo amor de Deus, casca fora desse sofrimento. Se você pode evitar, corre. Mas se você não pode evitar, a gente tem sofrimento que você não pode evitar. Por exemplo, você é traído. A traição, se o seu cônjuge te trai, o seu namorado, ou o seu parceiro te trai, fugiu do seu controle, porque ele escolheu a traição. Então é um sofrimento inevitável, você não controla a escolha do outro. O que você controla é como você vai passar por esse sofrimento. Aí você controla. Ou esse sofrimento te mata, ou esse sofrimento te eleva. Você sai de lá mais forte. 3 princípios de estilo de liderança. Existem 3 princípios que Xavenato ele enfatiza e ele defende. Se você buscar aí, gente, talvez alguém pode buscar, falar, professora, mas eu vi que tem 5 princípios, eu vi que tem 7. Mas se você for ver enxutando, os 7 ou 5, basicamente são esses 3 aqui. Por isso que a gente fala que é os principais. Líder autocrático. O que é um líder autocrático? Autocrático vem de autoritário. Autoritarismo. Se você fala assim, fulano é autoritário, o que vem na sua cabeça? É alguém que impõe, não é? Ai, meu filho é autoritário. Porque tem filho que é mais genioso. Tem filho que é mais autoritário. Não que você vai aceitar, mas a personalidade dele é mais autoritária. Então, o que acontece? Ele impõe. O líder autoritário, autocrático é aquele que impõe. Faz o que eu estou mandando. Olha aqui, ó. Vamos lá, qual é a definição de Xavenato? Autocrático é aquele que toma todas as decisões e sua equipe apenas segue seu comando. Os colaboradores não contribuem com ideias. Então, gente, é aquele que manda, aquele que usa da força, do autoritarismo. Faz o que eu estou mandando agora, porque eu sou o líder aqui. Eu sou o supervisor. Eu sou o gerente. Então, eu sei de tudo. O líder liberal é aquele que segue um estilo de liderança voltada para o consenso, entendendo que a equipe já é madura o suficiente para se organizar. Liberal vem de liberalismo. Liberal, alguém liberal. O liberal é aquele que tem uma missão. Supondo que você trabalha em uma empresa de vendas e vocês têm aí, nesse mês de março, uma meta de 100 mil em faturamento em vendas. O líder autocrático é aquele que vai falar assim, gente, eu já defini a meta, vai ser isso, e cada um vai cumprir, pronto, acabou. Tchau. O líder liberal é aquele que faz assim, pessoal, a gente tem 100 mil em vendas para faturar, nós somos 10 vendedores, então é 10 mil para cada um. Ponto! O líder liberal vai falar só isso. Cada um vai fazer da forma que quiser, desde que cumpra a meta de 10 mil cada vendedor. Cada um vai fazer o processo que quiser, desde que cumpra os 10 mil. Ok? Líder democrático vem de democracia. Aquele que gosta de ouvir e receber sugestões de seus liderados. Neste modelo, existe a interação entre líder e equipe. Além disso, gestores com tal perfil são muito preocupados com a satisfação e o bem-estar da equipe. Líder democrático vem de democracia. O que é? É aquele líder, supondo que ele tem que resolver um problema, o que ele vai... vamos lá, da questão das vendas. Vamos continuar nesse exemplo, para não dispersar muito. A empresa passou lá para o líder que vocês têm que cumprir 100 mil em vendas no mês de março. Aí, o que o líder democrático faz? Ele vai falar, pessoal, chama a equipe, os 10 vendedores. Aí eles sentam numa mesa. Eu falo mesa redonda porque eu gosto de mesa redonda. Fica muito mais fácil, mas é qualquer mesa. Sentam numa mesa, fala assim, pessoal, a gente tem 100 mil de vendas para bater. O que vocês acham? Vamos lá. Fulana, que ideia que você deu? Ciclano, Beltrano. Aí cada um vai dando ideias para que possa atrair mais clientes. E o líder ele vai ouvindo. E aí eles vão analisar, no final eles vão captar aquelas ideias que são melhores e põe em execução. Aí alguém pode perguntar, professora, qual que é o melhor líder? Não existe melhor líder.
tem hora que você tem que ser autoritário. É igual o seu filho. Tem hora que a gente não tem que ser autoritário. Vai tomar banho agora. Ah, mas eu não quero. Vai tomar banho agora, já está na hora de tomar banho. Pronto, acabou. Tem hora que você pode ser liberal. Ah, eu queria usar essa roupa. Dependendo da situação, então pode usar. Tem hora que você tem que ser democrático. Olha, vamos ver. Você queria que essa roupa aqui, ó, que tal a gente fazer isso, 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 e chega no consenso. Aí alguém pode falar, professor, então, existe algum que é melhor do que o outro? Não existe o que é melhor. O que eu posso falar é que o líder democrático, ele tende, isso aí é fato, porque eu presto consultoria, é fato, o líder democrático, ele tende a ser um líder que as pessoas tenham mais empatia, que os subordinados ouçam mais, que eles interajam mais na sua missão. Mas o líder democrático, ele vai ser democrático a vida inteira? Não, tem hora que ele vai ter que ser autoritário. Eu trouxe aqui para vocês a diferença aqui de chefe e líder. O que é um chefe? O chefe manda. O chefe é autoritário, ele manda, faz isso. Ponto. O que o líder faz? Orienta. Olha, eu estou vendo que você está fazendo dessa forma, que tal a gente fazer dessa forma aqui? O que você acha? Qual que está sendo a sua dificuldade? O chefe ameaça. Se você não fizer, eu vou te mandar embora. O líder incentiva. O chefe diz, vai lá e faz. O líder fala, vamos lá, vamos juntos fazer. O chefe é autoritário, o líder é companheiro. Gente, não significa que o líder é o amigos para sempre, não, tá? Não confunda, não. Porque muita gente confunde, então o líder democrático, o líder tem que ser aquele amigos para sempre. Não, gente, pelo amor de Deus. Lembra que empresa não é lugar de fazer amizade? Mas é que o perfil democrático ele tende a levar as pessoas a ter uma ascensão maior, um sucesso maior. O chefe atrapalha, o líder ajuda, o chefe aponta culpados, o líder assume responsabilidade, o chefe faz mistério, o líder partilha conhecimento, o chefe fiscaliza, o líder acompanha, o chefe desmoraliza, o líder confia, o chefe promete, não cumpre e se justifica. O líder só promete o que vai cumprir. Aqui eu trouxe para vocês a evolução da liderança. Gente, isso aqui não está na apostila de vocês que eu vou falar, mas eu acho importante. Com a Revolução Industrial, a gente sabe que teve um boom na industrialização. Os processos de padronização, e junto com a expansão das empresas, das indústrias, a gente sabe daquele boom que houve na Revolução Industrial. Juntamente com isso, houve, então, a evolução da gestão de pessoas, a evolução da liderança. Porque vocês concordam comigo? Se com a Revolução Industrial teve um boom na industrialização, no processo de padronização, na expansão das grandes indústrias, então, consequentemente, teve que contratar mais pessoas. Aumentou muito mais a mão de obra. Então, consequentemente, precisou ter um processo de evolução na liderança, na forma de gerenciar as pessoas. Só um momento. Determinar, comandar. O liderado apresenta baixa prontidão, já que falta ao liderado a motivação e o conhecimento necessário para realizar suas tarefas. O comportamento do líder é focado na tarefa que leva o líder a reduzir o apoio emocional e elevar o comando de ordens, tornando-se autoritário. Gente, um subordinado, quando você é líder dentro de uma organização, eu acho muito importante, assim, infelizmente, o que a gente está vendo? As empresas, elas vivem de quê? De lucro. Toda pessoa que abre uma empresa, ela quer ter lucro, concorda? Então, o que a gente vê? Grandes líderes das organizações, eles estão sabotando, diminuindo a lucratividade das empresas, enquanto poderia estar um faturamento bem maior. Por quê? Porque ele não está sabendo gerenciar as pessoas, ele não está sabendo trabalhar com as pessoas, ele não está sabendo captar as habilidades e as competências dos seus subordinados. E, consequentemente, o que faz? A lucratividade diminui. Porque quando você
Só voltando aqui nesse slide de determinar e comandar. Quando você tem uma missão, lembra que eu falei lá no início que o líder ele traça aonde os seus subordinados vão chegar? Então, gente, a gente tem uma meta a cumprir. Aí vocês sabem qual é a meta. E esse é o caminho que a gente vai percorrer. Essa questão do caminho tem que estar muito claro para o subordinado. Por quê? Porque ele tem que saber aonde ele está percorrendo, os passos que ele vai dar. Ou vamos levar para a vida de vocês. Vocês gostariam, vamos supor que vocês fossem fazer uma viagem de trilha. Por mais que a trilha é uma exploração da natureza, do ambiente, quem gosta particularmente, é a pessoa que gosta de explorar a natureza, conhecer o novo. Mas, mesmo assim, uma pessoa sensata, que tem um cuidado, mesmo que ela goste de explorar a natureza, ela tem que ter uma noção do processo da exploração. Porque ela não vai de olhos vendados, ou você iria de olhos vendados explorar uma natureza, subir uma montanha. No mínimo, você queria ter o quê? Os equipamentos necessários. Você poderia ter um guia, com certeza tem que ter, mas você teria que ter os equipamentos necessários. Persuadir, negociar. Adequado para o liderado de prontidão mediana. É um líder motivador, mas lhe falta o conhecimento necessário para a realização de suas tarefas. Neste papel, o líder mostra como realizá-la. A ênfase recai nas tarefas e nas relações humanas, uma vez que, enquanto o liderado aprende, o foco é na motivação deste líder. Então, aqui, persuadir e negociar, adequado para o liderado de prontidão mediana. Quando você é líder e os seus subordinados, eles têm o que é uma prontidão mediana? Porque tem pessoas que você traça uma meta e fala assim, vamos junto, estou junto com você, vamos agora. Já viu aquela amiga que você tem, que você fala assim, vamos fazer isso, ela, na hora? Ou eu estou precisando de você na hora? Mas o pessoal de negociar não é aquele que fala na hora, é aquele que você tem que explicar, tentar negociar, tentar convencer e assim por diante. Compartilhar, participar. Adequado para o liderado de prontidão. É aquele que fala na hora. Vamos lá. Olha, gente, nós temos que bater a meta. A nossa meta é de 100 mil, gente. Vamos lá voltar no exemplo da meta. E hoje já são dia 28 de março e está faltando ainda 15 mil para a gente bater essa meta. Não, 20 mil para a gente bater essa meta. Gente, como que a gente vai fazer? Aquele liderado que ele tem prontidão, ele vai falar na hora, ele vai abraçar a sua causa, vamos que nós vamos conseguir. Mete ligação, mete pós-venda, vamos atrair, chama os clientes, vai para a porta da loja, vamos que nós vamos conseguir. É aquele que abraça a causa e vamos que vamos. Delegar. Este estilo é para o liderado que já está pronto. Pronto por quê? Além de motivado, sabe o que fazer e como fazer. Quando você delega uma tarefa para alguém, gente, você só delega uma tarefa para alguém se você confia que ela vai executar aquela tarefa. Ou você ia delegar uma tarefa para alguém que você acha que ela não ia conseguir. Ou que você sabe que ela não vai conseguir. Ninguém vai delegar. Ainda mais no âmbito organizacional. Então, quando você pede alguém para fazer alguma coisa, você aí, que está trabalhando na empresa de vocês, quando o seu chefe, o seu líder, o seu supervisor, ele delega uma tarefa para você, é porque ele sabe que você tem a capacidade de cumprir, porque senão ele não ia delegar. Os 7 maiores desafios da gestão de pessoas. Planejamento estratégico. Gente, hoje em dia, o maior desafio dentro de uma organização, não existe maior. Alguém pode falar, professora, não, professor, no trabalho financeiro, o maior desafio é a gente buscar parceiros. O maior desafio é o controle financeiro. O maior desafio, professora, é a gente buscar financiamento. Não, gente, não é. O maior desafio chama gestão de pessoas. Por quê? Imagina você na sua casa. Quantas pessoas que tem na sua casa? Quantas que moram aí? Aqui em casa moram 4. Eu, meu esposo e meus 2 meninos. E você na sua casa? Então, gente, aqui em casa no meu exemplo, mas aí você vai perguntar, vai se auto-questionar no exemplo da sua casa. Aqui em casa são 4. Então, são 4 pessoas com personalidade diferente, com habilidades diferentes, competências diferentes e um jeito diferente de ver a vida.
Então, se cada pessoa tem um jeito diferente de ver a vida, então ela também tem um jeito diferente de passar pelas circunstâncias da vida. Nem os gêmeos são gêmeos idênticos, eles são iguais nas emoções, no seu jeito de ser, no seu jeito de fazer e de deixar sua marca. Então, aqui, planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um processo sistemático de autoconhecimento e desenvolvimento organizacional, visto que, ao definir condições futuras almejadas, deve possuir como premissa uma análise apurada sobre sua situação em relação ao ambiente. Gente, planejamento estratégico vem do nome, planejamento estratégico, vem de planejar. Eu preciso planejar como será o processo a qual eu tenho que executar na empresa. Eu preciso planejar de forma estratégica. O que é planejar de forma estratégica? É buscar comandos, detalhar o processo para chegar num objetivo. Isso é o planejamento estratégico. Então, o quanto que é difícil, vamos supor, a empresa tem aí um faturamento a bater e ela tem 100 funcionários. Gente, por isso que ela precisa ter um planejamento estratégico muito bem definido. Por quê? Lembra que eu falei que são pessoas diferentes, cada um de nós? Então, ela precisa fazer com que aquela equipe abrace a causa e cumpra o processo, o plano de ação, para chegar no objetivo. Engajamento. É muito desafiador fazer com que a equipe engaje. Porque toda empresa, gente, ela tem sua missão e sua visão. O que é missão? Missão é onde eu quero chegar. Não só a empresa, pessoa física, como eu, Roberto, como cada um de vocês, também tem a sua missão. Aonde a empresa quer chegar? Aonde eu quero chegar? Não, peraí, gente, desculpa. Missão é para que eu existo. Então, para que a Roberta existe? Ela tem que saber. Assim como uma empresa, para que ela existe? Visão é de olhar, de vista. Aonde eu quero chegar? Aonde essa empresa quer chegar? Vamos supor que é uma empresa aí de uma indústria e ela é a maior de Araxá, por exemplo. Aí ela tem como visão ser a maior do Triângulo Mineiro. Essa é a visão. Então, para que ela seja a maior do Triângulo Mineiro, qual que vai ser o planejamento? Qual que vai ser o processo? Qual que vai ser o plano de ação que ela vai ter que executar para chegar naquele objetivo? Comunicação. É muito desafiador comunicação. Porque lembra que eu falei que nós somos pessoas diferentes? Então, a forma que eu falo, alguns, por exemplo, eu estou falando dessa forma. Se porventura eu aumento o tom da voz um pouco, para algum pode ressoar uma certa ironia, certo tom de desequilíbrio. Para outros pode ser normal. Por quê? Porque cada um tem uma cultura, cada um tem seus traumas, tem seu jeito de ser. Então, por isso que é muito desafiador dentro de uma organização. A comunicação dentro de uma empresa, ela precisa ser clara e objetiva. Olha, gente, nosso plano de ação é esse, está tudo detalhado aqui, minuciado, mastigadinho. Precisa ser claro e objetivo. Para quê? Porque nós temos que chegar nesse objetivo comum aqui. Desenvolvimento de talentos é um desafio da gestão de pessoas. Desenvolver os talentos. Porque todos nós temos talentos. Então, imagina lá, uma organização com 100 pessoas. Tem 100 talentos, 100 competências. E agora, o que a gente vai fazer? Desenvolver essas 100 competências, desenvolver esse talento em prol de quê? Para que esse talento esteja colocado em prática da organização e aumente a minha lucratividade. A aquisição e retenção de talentos é desafiador hoje em dia. Por quê? Porque muitas empresas têm grandes talentos e ela retém. Reter como? Pagando salário melhor, dando benefícios melhor. Então, por isso que, às vezes, dependendo do cargo, há uma negociação muito grande para tentar tirar ele de uma empresa e colocar na empresa que almeja. A avaliação de desempenho. É preciso avaliar o desempenho do seu subordinado. Como que ele está? Como que ele está aderindo a essa tarefa? Ele está conseguindo executar? É um estagiário, por exemplo. Se você vai fazer um estágio no hospital ou numa indústria, o seu supervisor lá, ele vai avaliar o seu estágio. Você está apto
a ser um técnico de enfermagem, você está apto a ser um técnico em química, ele vai fazer um relatório do seu estágio. Como que é a sua postura? Como que é o seu conhecimento? Recompensa e reconhecimento. Nós, seres humanos, nós gostamos de ser recompensados. Quem não quer? Por mais que a gente ame o que a gente faz, e o trabalho, o trabalho nosso, ele tem sentido. Ele precisa ter sentido. Porque senão você vai trabalhar frustrado o tempo todo. Ninguém merece. Tem gente que trabalha 10 horas por dia, 8 horas. Ninguém merece você ficar trabalhando 8 horas numa coisa que você não goste. Ou que você não encontra sentido. Você pode até não gostar. Mas enquanto você está lá, encontra um sentido para estar lá. Depois você vai caminhando para fazer o upgrade. Liderança. É o desafio da questão de liderança. Liderar essas pessoas. Fazer com que essas pessoas se sintam partes da organização. Abracem a causa. Por quê? Às vezes a empresa ela paga fortuna, muito dinheiro, gasta muito dinheiro para consultoria. E a consultoria vai lá, detecta as falhas, detecta o processo, o que precisa ser melhorado. Mas, infelizmente, os líderes não conseguem fazer com que aquilo evolua, com que aquilo circule, com que aquilo se movimente, com que aquilo funcione, coloque aquilo para funcionar verdadeiramente. Gente, eu vou ligar a câmera aqui. Gente, ficou alguma dúvida? Não, tá esclarecido. Deu para entender direitinho? Deu sim. Então, tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que os exemplos que eu trouxe para vocês deu para vocês assimilar, colocar eles aí fixado. Como eu falei para vocês, o meu intuito não é fazer... Viviane, quer falar? Não, está esclarecido já. Obrigada. Não, então, tá bom. Então, assim, o meu intuito não é fazer com que vocês decorem. Não quero que vocês decorem. Eu quero que, quando perguntar o que é liderança, ok, lembro desse exemplo. O que é um líder autocrático? Vem de autoritarismo. Ok, lembrei desse exemplo. O que é um líder liberal? Ok, lembrei desse exemplo. E o democrático? Ok, de democracia. Lembrei desse exemplo. Os desafios da liderança. Lembrei dos exemplos que a professora deu. Do eco. O que é um líder? É alguém que ecoa. É aquele que você olha, os seus olhos brilham e fala, eu quero ser como ele. Não é que você deseja as coisas dele, porque isso aí já é inveja, mas eu quero ser como ele. Eu quero seguir os passos que ele seguiu para chegar aonde ele conseguiu chegar. É aquele que eu admiro. Eu admiro os atos dele, eu admiro a postura dele, eu admiro o jeito de ser dele, eu admiro a pessoa dele. Isso é um líder. E todos nós somos líderes. Todos nós somos líderes. Ai, professora, eu não tenho nenhum cargo de liderança. Tem. Se você tem filhos, você é um líder. Ai, professora, mas eu não tenho filho. Então, você tem que exercer um cargo de liderança, no mínimo, se autoliderando. No mínimo, quando você querer esmagar uma pessoa, você não faça isso. Porque querer quem não quer? Tem dia que a gente quer enforcar mesmo. Mas entre querer e fazer, existe aí um caminho. Querer, todo mundo quer. Mas será que eu vou fazer? Essa é a diferença dos assassinos, infelizmente. Eles olham, desejam matar e vai lá e mata. Desejar matar, tem gente que quer. Tem hora que você precisa mesmo. Mas fazer já é outra coisa. Fazer é você deixar ser guiado pelos instintos dos animais. Por quê? Porque o animal, ele é irracional. O animal, ele é predador. Ele vai lá e come a presa. Ele não quer saber se você conhece ela há muitos anos, se é amigo de infância, se foi criado junto. Ele só vai lá e comer a presa. Por quê? Porque ele tem um instinto. O ser humano, não. No mínimo, o certo seria, né, gente? Infelizmente, a gente vê que o ser humano entrou em decadência. Mães, qual que é o papel da mãe? Defender e proteger seus filhos. O que a leoa faz? Protege e morre, se preciso for, pelos seus filhotes. Mas o que a gente está vendo hoje, infelizmente? Mães matando filhos. Por quê? Porque a gente entrou em decadência.
A gente deixou de ser autolíder. A gente se rebaixou ao nível dos animais. Nem animal mais a gente se rebaixou. Porque a leoa, no mínimo, ela defende e morre pelos seus filhotes. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que Nossa Senhora cubra vocês com o manto sagrado. Tudo de bom. Beijos, até a próxima aula. Roberta, eu tenho uma dúvida. Boa As nossas aulas serão todos os dias, nas terças-feiras? Nossa, quem está perguntando? Porque aqui para mim está cortando. Gabriela. Oi? Gabriela. Gabriela, eu não vou saber te informar aqui. Deixa eu ver se o pessoal da escola, porque o que acontece? Eles me passam, tá tudo, eles me passaram todo o calendário, mas eu não tô com a minha agenda aqui. Pessoal, podem me chamar no WhatsApp que eu vou colocar aqui no chat, tá? Eu tive todas as dúvidas de vocês que a Roberta não consegui tirar, tá? Eu vou colocar aqui no chat, vocês podem me chamar. Data de encontro, dificuldade do conhece, pode me chamar aqui, tá? Tá bom, obrigada. Você chama ela lá, Gabriela? Chamo sim. Tá, chama lá, porque a escola já me passou todas as datas, mas eu não sei, assim, de cor, para falar, porque tem outras turmas, então eu não sei falar de cor. Ok. Tá? Obrigada. Nara, quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Roberta, Nós teremos só 3 aulas com você ou são 3 módulos? São 3 encontros. E todos online? Todos online. E vai ter prova depois? Vai sim. Sim, certinho, então. Ficou alguma dúvida, Nara? O conteúdo deu para assimilar? Deu sim. Deu sim, ficou bem explicado. Ótimo. Então tá bom. Gente, Deus abençoe, tudo de bom, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.